Eu vou conversar agora com Renato Dibbe. O Renato ele é zootecnista e também é professor na área de zootecnia, na área de veterinária. E nós vamos falar de um tema importantíssimo. E esse tema, vai ser comentado agora, justamente já prevendo que você poderá fazer um confinamento aí na sua propriedade rural. Então nós temos que começar a trabalhar agora. Nós vamos falar sobre a importância das dietas de adaptação em confinamento e ganho de carcaça. Não é ganho de peso, não. Ganho de carcaça. Renato Dibbe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema importante, sabendo que tem muita gente que perde em rendimento de carcaça, em ganho de carcaça, justamente porque faz uma adaptação mal feita. É isso mesmo? Eu que agradeço, Toninho. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E você falou corretamente. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, ou falta até mesmo de planejamento, não conseguem alcançar os seus objetivos porque não fez principalmente uma dieta de adaptação. E o animal sente, né? Bastante. Sente muito e recuperar isso aí é complicado. Demora uma semana, 15 dias e às vezes até um pouquinho mais. Toninho, e às vezes nem recupera. Eu sei. Porque, olha só, o animal, nós estamos falando em bovinos de corte, muitas vezes ele está vindo do pasto ele vai para um confinamento, ou seja, ele tinha um tipo de alimentação totalmente diferente, ele estava pastejando, quando muito comendo um suplemento energético, e aí de repente você fecha esse animal, causa um estresse nesse animal, um estresse ambiental, e aí você muda toda uma dieta, e isso tudo tem um comprometimento que pode inviabilizar, inclusive, todo o processo de confinamento dele. Quer dizer, de maneira geral, pegando um gancho nisso que o Renato falou, quer dizer, você mexe com o emocional do animal. Também. Quer dizer, você sai, como ele disse, você sai de um pasto, de uma área onde você tinha liberdade. Perfeito. E passa a conviver num ambiente muito restrito e com muita gente. Exatamente. Com muitos elementos ali dentro. Exatamente. E isso é o suficiente para que mude o comportamento, tanto químico, físico, quanto biológico do animal. Exatamente, exatamente. E assim, é um animal que, além de todo esse estresse, tem agora ele vai receber comida no coxo, né? Ele não vai colher mais a comida que ele ingere, recebe no coxo. Então tem várias mudanças que afetam um animal como um todo. Agora, construção de carcaça. Nós estamos vendo aí que a cada ano que passa, novos tipos de comida estão sendo ofertados a esses animais. Essa construção de carcaça, relacionado com essa comida que está sendo oferecida, muito concentrado, como é que se trabalha isso aí? Como é que se faz isso aí? Então, Toninho, a preocupação que a gente tem, quando a gente fala de dieta de adaptação no confinamento, essa preocupação que a gente tem, porque essa fase inicial de adaptação, essa transição de alimentação, ela vai refletir em todo o confinamento. E isso é importante porque a preocupação que nós temos é construir carcaça. Aquilo que nos dá receita chama-se carcaça. Nós vendemos carcaça para o frigorífico e não peso vivo. Então eu preciso ter uma construção de carcaça, músculo, gordura e, claro, também nesse contexto, água e osso, para que ela possa expressar o máximo potencial. E essas dietas extremamente densas e em confinamento, nós precisamos pensar em trabalhar com dietas extremamente densas, porque o custo realmente é elevado. Então, quanto maior eu poder extrair em termos de produção, mais eficiente será o meu sistema. E hoje a gente trabalha com dietas que chegam a 15%, 10% somente de volumoso. 85%, 90% é concentrado. Então eu preciso adaptar. E quando a gente fala adaptar o animal, na realidade não é só o animal em si. A preocupação maior é que nós trabalhamos com ruminantes. E os ruminantes, quem faz a digestão, são micro-organismos que estão dentro do rumen. E esses micro-organismos, eles demoram aí, às vezes de 4 a 7 dias, para fazer uma adaptação a uma nova dieta. Então eles não estão adaptados àquele alimento, àquele substrato, eles vão sendo readaptados, vai aumentando a população. E além disso, nós temos também adaptação àquela célula que absorve os nutrientes, que são as papilas ruminais. E elas gastam também de 5, 7 dias para serem readaptadas. Então, nesse processo de adaptação ao confinamento, se eu não tiver uma microbiota pronta e não tiver papila ruminal apta a absorver, o que eu vou ter? Uma baixa absorção
e ela não vai ter uma recuperação ao longo do confinamento. Por isso é importante. E se eu alongar demais a minha adaptação, eu perco tempo na eficiência em ganho de peso do meu animal. Quer dizer, e aí o pecuarista entra e fala assim, aquele produto que eu comprei da empresa lá não foi bom. E muitas vezes ele compra... Isso é comum, né? Muito comum. Ele usa o núcleo e consome 200 gramas, 250 gramas. O animal come 18 quilos por dia, de uma forma errada, equivocada, e o produto aqui estava errado. Isso não é uma verdade, né? Quer dizer, e nós temos que observar também que nem todo animal que cresce significa que ele está com uma boa construção de carcaça. Perfeito, né? Perfeito. E a gente sempre diz, a construção da carcaça começa no ventre da mãe. Lá no início. Começa lá atrás. Começa no ventre. Então a gente vem construindo as células musculares e adiposas que vão expressar lá no final, na terminação. E o que a gente vê muito, animais às vezes que entram com uma restrição alimentar, magro demais no confinamento, e aí quando você faz um peso na balança, fala, puxa, ganhou muito peso. Mas ele recuperou vísceras, ele recuperou rumen, fígado, e eles diminuem de tamanho porque o animal está passando fome, então ele gasta muita energia, ela diminui, inclusive papilas ruminais são diminuídas para que ela possa economizar energia. Quando esse animal tem uma nova alimentação, tudo isso que tinha diminuído, ele aumenta de tamanho, então aumenta o peso, só que isso não é peso que vai te dar rentabilidade no confinamento. Pois é, o que eu estava comentando agora. Nem sempre o animal gordo está pesado. Nem sempre está. E às vezes aquele que deu muito ganho de peso, nem sempre está construindo muita carcaça. Então hoje a gente fala, se a gente vê, poxa, meu boi ganhou 1,9 kg por dia de peso vivo. Tá, e de carcaça, quanto que ele ganhou? Às vezes ele ganhou 800 gramas, foi muito ruim. Hoje a gente considera um número bom, mínimo de 1 kg de carcaça dia. 1 kg de carcaça dia. Extrai vísceras, extrai couro, extremidades de membros, o que tem de carcaça. Duas bandas me faz uma carcaça, 1 kg por dia para machos e não castrados e acima de 850 gramas para fêmeas. Aí eu tenho um bom número. E nós temos resultados aí de 1,150 kg, 1,2 kg de carcaça dia. 12 dias o animal faz uma arroba. 11 dias ele faz uma arroba. Isso mostra eficiência zootécnica que me leva à rentabilidade. Agora, como é que o pecuarista deve tomar esses cuidados? Porque, de maneira geral, nós temos aí, se você pegar 100 pecuaristas, 98, 97 deles parece que são técnicos que entendem tudo. Pô, tô com uns animais lindos, tal. Quando ele vai pro gancho, que ele é abatido, pô, mas peraí, que ele pega o romaneiro e fala, não, mas não deu só isso, você tá me roubando. Essa é outro problema, né? E é muito fácil transferir a responsabilidade para os outros, Antônio. É verdade. Vou transferir para o frigorífico que me roubou, mas ele não fez o animal pronto para o frigorífico, não estava bem acabado. Ele tinha um animal que ganhou muito peso, mas não construiu carcaça. Então eu preciso ter a minha responsabilidade. Como é que ele faz isso? Ele tem que ter assessoria de um bom profissional, de um nutricionista, alguém que realmente entenda daquele processo, para que ele possa produzir um animal com qualidade e ter rentabilidade. E não reclamar do frigorífico. Ou seja, ele tem que ter bonificação do frigorífico e não ser penalizado ou ter reclamações. Deixa eu te fazer uma pergunta, às vezes meio fora do contexto. Qual que seria um peso ideal para um animal entrar num confinamento? Qual que seria a idade ideal para um animal entrar num confinamento? Eu gosto de fazer o reverso, Toninho. Eu gosto sempre de trabalhar o contrário. Eu faço de trás para frente. Isso vai depender muito da estrutura do animal, do sexo, vai depender bastante do grau de acabamento. Mas a gente tem visto o Nelore nosso, que é um animal mais utilizado hoje que nós temos no Brasil, um bom peso ao acabamento seria por volta dos seus 580 quilos. É um animal que estaria bem acabado. Nós temos alguns com 600, 602 quilos, 620 quilos, inclusive. Mas de 580, o animal está com um bom acabamento de carcaça. De um frame médio, não um frame muito grande, não um animal muito grande, mas de um frame médio, tamanho médio, um animal com 580 quilos está bem acabado. E fêmeas, por volta de 480 quilos, 500 quilos, estão muito bem acabadas. Fêmeas jovens. E quanto tempo, assim, a média de permanecer num confinamento? Toninho, É muito relativo isso. É relativo, mas existe um ponto ótimo. Sim, é isso Esse aí. ponto ótimo, normalmente, ele oscila entre 100 e 115 dias. Passou disso... Passou disso, começa a dar prejuízo. Entendi. Porque nós temos duas curvas, Toninho. Nós temos uma curva de máximo ganho zootécnico, o animal está ganhando muito peso, consumindo muito peso, e depois uma curva de melhor qualidade de carcaça.
Porque ele para de ter desempenho zootécnico, mas começa a depositar uma carcaça de melhor qualidade. Entendi. Aí eu preciso saber o que é que eu vou negociar com o meu frigorífico. Vamos fazer uma coisa, vamos pegar esse tema para a gente debater, conversar no próximo programa. Vamos, ok? Está combinado. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua Eu presença que aqui. agradeço. Um tema interessantíssimo e até o próximo. Muito obrigado, eu agradeço, Tânia. Até o próximo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: educação é aquilo que sobra depois que você esquece o que aprendeu na escola. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.